Boa noite. Boa noite. Ministro das Comunicações Juscelino Filho do União Brasil apresenta dados falsos à Justiça Eleitoral. O caso envolve supostas viagens de helicóptero feitas durante campanha do ano passado. Palácio do Planalto aciona a AGU contra jogador de vôlei após post sobre tiro em Lula. Wallace divulgou pergunta de torcedor e promoveu enquete sobre o tema. Horas depois, apagou a publicação e pediu desculpas. Disputa pela eleição do Senado se transforma em terceiro turno da eleição presidencial. Pacheco com apoio de Lula, Marinho de Bolsonaro e Girão corre avulso. Ministério da Defesa diz que Exército, Marinha e Aeronáutica vão combater garimpeiros na terra Yanomami. E CUFA lança campanha para ajudar regiões dos povos originários. No Paraná, grave acidente de ônibus deixa 7 mortos e 22 feridos. Veículo seguia para Foz do Iguaçu, saiu da pista e caiu na ribanceira na BR-277. Na economia, Brasil cria mais de 2 milhões de empregos formais em 2022. Mas, segundo o governo, a taxa vem 26% menor do que 2021. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Polícia de São Paulo pediu a prisão preventiva da aluna da USP que desviou dinheiro da comissão de formatura. Alicia Dude Miller tem 25 anos. Ela foi indiciada por 9 apropriações indébitas. A jovem passou a ser investigada após confessar que teria perdido por volta de R$940 mil arrecadados pelos colegas da universidade para a festa de formatura. Ela revelou que o valor foi perdido após investimentos financeiros que deram errado. No depoimento, porém, Alicia também confirmou ter utilizado parte do dinheiro em benefício próprio. A investigação apontou que foram 9 transferências bancárias com o dinheiro dos colegas para a posse de Alicia. Ao fazer o pedido de prisão, a delegada responsável pelo caso disse que Alicia Miller pode fugir para outro estado ou país e atrapalhar as investigações. Agora, o inquérito foi enviado para o Ministério Público, que irá se manifestar e a Justiça decidir. A defesa diz que não há motivos para a polícia pedir a prisão da estudante. E agora à tarde, o Ministério Público de São Paulo se manifestou contra a prisão da estudante. O promotor do caso, Fabiano Severiano, também defendeu que Alicia Miller responda por estelionato e não por apropriação indébita, como quer a delegada. Ainda falta a manifestação da Justiça. No Paraná, um grave acidente de ônibus deixou 7 mortos e 22 feridos. O acidente aconteceu nesta madrugada na BR-277. O ônibus da aviação catarinense saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná, com 55 passageiros e o motorista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou após sair da pista na região de Fernandes Pinheiro. 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Na tarde de segunda-feira, um outro acidente chamou a atenção pela violência da batida. 2 carretas se chocaram em um trecho de pista única da BR-476 em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Os 2 motoristas morreram. O Tribunal de Contas do Estado apontou 261 obras atrasadas e 501 paralisadas em São Paulo. Os contratos somam mais de 19 bilhões de reais. Segundo o TCE, a maioria dos canteiros de obras com problemas está na área da educação, mas há outras obras importantes para o Estado. Na lista aparece o Rodoanel, na Grande São Paulo. A parte norte chegou ao bairro de Perus há cerca de 5 anos e parou. Os primeiros túneis estão inacabados e bloqueados pelo mato. A última tentativa de retomar as obras foi no ano passado. Um leilão chegou a ser marcado para a contratação de um consórcio que consiga transformar trechos do asfalto abandonados em uma estrada, mas o processo acabou adiado. Agora, o governo do estado marcou uma nova data para o leilão, 14 de março.
Outra obra atrasada é a linha 17 Ouro do monotrilho. Consome dinheiro público nos últimos 10 anos e ainda não transportou nenhum passageiro. De acordo com o TCE, entre os principais motivos para os atrasos, aparecem o descumprimento dos contratos, falhas técnicas descobertas depois da licitação, descumprimento de especificações e prazos e atraso do repasse de verbas pelo governo federal. Sobre o relatório do Tribunal de Contas, o governo do estado disse que busca soluções para destravar as obras paradas. Amanhã, o Senado vai escolher o novo presidente da Casa. Na disputa estão Rodrigo Pacheco, do PSD, Rogério Marinho, do PL e Eduardo Girão, do Podemos. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, é o favorito. Aliados dizem que o mineiro sairá vitorioso com mais de 50 votos. Hoje ele conta com o apoio de 6 partidos grandes: PSD, MDB, PT, União Brasil, PSB e PDT. A Rede e o Cidadania, com um senador cada, também o apoiam. O principal adversário de Pacheco é o senador eleito Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, ele aposta nos indecisos. Seus aliados afirmam que ele terá até 34 votos como garantidos. Hoje, Marinho tem o apoio formal de 3 partidos: PL, PP e Republicanos. Para garantir o cargo, são necessários os votos de ao menos 41 senadores. Se nenhum candidato alcança esse número, os 2 mais votados vão para um segundo turno de votação. A senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do PP, falou do apoio a Marinho. Eu tenho o maior apreço por ele e tenho certeza que ele vai trazer o protagonismo que o Senado perdeu nessas últimas legislaturas. A Câmara sempre foi muito atuante, o Senado também, mas nós tivemos pandemia, nada contra ninguém, mas Rogério Marinho vai trazer o protagonismo e o que os brasileiros esperam do Senado: agilidade nas votações, né, para que a gente possa continuar a fazer esse país a ser desenvolvido, justo, né? Então, desde o início eu abracei essa candidatura, estamos juntos e tenho certeza que amanhã nós teremos sucesso aí com o Rogério Marinho eleito presidente do Senado Federal. Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, lançou uma candidatura avulsa, o que pode levar a disputa para o segundo turno. A eleição para o comando do Senado é uma espécie de terceiro turno da eleição presidencial, uma vez que o presidente Lula apoia de maneira informal Rodrigo Pacheco. Ele liberou para que 5 ministros de Estado, que são senadores, se licenciem para votar no mineiro. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo dos Estados Unidos, faz campanha para Rogério Marinho. Ele tem ligado para senadores para tentar mudar o voto deles para seu ex-ministro. Ter um aliado no comando do Senado é considerado estratégico para o governo, que depende do aval dos senadores para nomear ministros de tribunais superiores, diretores de agências, embaixadores, além de maioria para aprovar projetos de seu interesse. O presidente do Senado ainda tem o poder de aceitar um pedido de impeachment de um ministro do STF, o que anima os apoiadores de Bolsonaro. Hoje, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, disse que faz campanha para Pacheco. A estabilidade econômica passa pela estabilidade institucional. Portanto, entendemos na figura do presidente Rodrigo Pacheco a figura de um presidente capaz, em harmonia com os demais poderes, de garantir, como presidente do Congresso Nacional reeleito, essa harmonia necessária. Sem isso, não dá para falar em baixar a taxa de juros de 13,75, não dá para falar em garantir uma inflação mais baixa, em crescimento econômico, em geração de emprego e renda e qualidade dos serviços públicos. Democracia é o grande guarda-chuva. Então, por conta disso, sim, eu estou em plena campanha, como disse, no horário de almoço, porque nos demais horários eu sou ministra de Estado. E na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Eduardo Girão, senador pelo Podemos do Ceará e candidato à presidência do Senado, sobre a retomada dos trabalhos no Congresso e as eleições da Câmara e do Senado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há momentos em que as nações precisam desesperadamente
de sobriedade e bom gosto. No Brasil, depois dos ataques golpistas aos três poderes, esses dois elementos tornaram-se gêneros de primeira necessidade para compensar o surto de insanidade e o quebra-quebra dele decorrente. Restaurou-se o ambiente físico dos prédios públicos, mas um déficit estético marca o retorno do Congresso às suas atividades nesta quarta-feira. Na Câmara, Arthur Lira e o seu rastro pegajoso serão reconduzidos à presidência praticamente sem contestação. Lira é apoiado por uma frente que vai do PL de Bolsonaro até o PT de Lula, uma evidência de que a união faz a farsa. No Senado, a disputa entre o candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco, e o desafiante, Rogério Marinho, virou uma espécie de terceiro turno de 2022. Lula e Bolsonaro desceram para o ringue. Bolsonaro pede votos para Marinho desde o seu exílio em Orlando. Lula e seus operadores se movem por Pacheco. O Planalto encostou nas duas casas, Câmara e Senado, o balcão dos cargos federais de segundo escalão. Na largada, o governo Lula III é beneficiado pelo contraste com o desastre representado pela gestão Bolsonaro, mas prevalece nas relações com o Congresso uma célebre máxima do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa, autor do romance O Leopardo. Se você quer que as coisas fiquem como estão, as coisas terão que mudar. Muda quase tudo, exceto o toma lá da cá. Diz-se que esse escambo é parte do jogo, mas convém esclarecer o que se toma e o que se dá. Bolsonaro entregou ao Centrão a alma, a Casa Civil e até órgãos como o Fundo Nacional de Educação. Lula nomeou uma ministra com vínculos milicianos, um condenado por improbidade e outro que aplicou 5 milhões do orçamento secreto no asfaltamento de uma rodovia que serve à sua fazenda. Coordenador político do Planalto, o ministro Alexandre Padilha diz estar aberto para dialogar até com legendas da oposição bolsonarista. Eventualmente, disse ele, esses partidos têm quadros que fazem parte do governo e que podem ser aproveitados. No 8 de janeiro, golpistas bárbaros atacaram a democracia de fora para dentro. Neste 1º de fevereiro, os parlamentares retornam às atividades como que decididos a continuar vilipendiando a democracia, só que de dentro para fora. Boa noite. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse ter acionado a Advocacia Geral da União para tomar providências após o jogador de vôlei, Wallace Leandro, publicar mensagem com teor violento contra o presidente Lula. O atleta, que declarou voto no ex-presidente Jair Bolsonaro no dia do segundo turno das eleições, joga no time Sada Cruzeiro e já fez parte da seleção brasileira de vôlei. Foi medalhista de bronze no Mundial do ano passado e campeão olímpico na Rio 2016. No Instagram, inicialmente, Wallace Leandro abriu uma caixinha de comentários, recurso utilizado para interagir com os seguidores. Ele compartilhou a pergunta de um seguidor: daria um tiro na cara do Lula com essa 12? E criou uma enquete perguntando se alguém faria isso. Horas depois, apagou as duas publicações. O conteúdo foi criticado pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. No Twitter, o chefe da pasta afirmou que acionou a AGU e que iria tomar todas as providências necessárias e que não iria tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. Já a Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu que o Ministério Público Federal investigue o Wallace pelo crime de incitação pública à prática de crime ou ameaça. Em nota, o clube do jogador de vôlei, o Sada Cruzeiro, disse lamentar profundamente a publicação realizada pelo atleta e queria reforçar com todo o staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. O time disse ainda que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada. A Confederação Brasileira de Vôlei também se manifestou e afirmou que repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos e entende que o esporte é uma ferramenta para a propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade.
Hoje, após a repercussão negativa do caso, Wallace Leandro se retratou e pediu desculpas pelas redes sociais. Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei, jamais tive a intenção de incitar violência, ódio, não é da minha pessoa. Então, foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar para ninguém. E agora há pouco, o Cruzeiro decidiu afastar por tempo indeterminado o jogador Wallace. O clube disse que está atento aos desdobramentos legais do que chamou de lamentável episódio. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, do União Brasil, apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público supostas viagens de helicóptero durante campanha a deputado federal. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teria criado uma lista falsa de passageiros que viajaram durante a campanha dele a deputado federal no ano passado. Segundo o jornal, o agora ministro prestou contas à Justiça Eleitoral, alegando que viajaram com a equipe 3 cabos eleitorais pelo estado do Maranhão, mas o Estadão teve acesso às planilhas de voo que mostram o nome de uma família de 3 pessoas de São Paulo, um casal e uma criança que já disseram não conhecer o ministro e não terem qualquer relação com a campanha. Um dos passageiros citados disse ao Estadão que voou há 5 meses com a mesma empresa de táxi aéreo contratada pelo ministro, a Rotorfly, mas de São Paulo para Campos do Jordão, e não pelo Maranhão, como revelado por Juscelino Filho. A reportagem também mostra que os documentos foram enviados à Justiça Eleitoral com rasuras e informações escritas à mão e que os planos de voo indicam sobre voos em que as cidades de origem e destino são as mesmas. Os gastos do ministro com a empresa mencionada somaram R$ 385 mil do fundão eleitoral, dinheiro público da União distribuído entre os partidos políticos. Juscelino Filho não explicou o porquê de ter listado passageiros de São Paulo na sua equipe que trabalhou no Maranhão. Mas, segundo o que foi entregue à Justiça Eleitoral, a família paulista teria feito pelo menos 23 viagens pelo estado nordestino e que o casal e a filha aqui de São Paulo teriam até visitado uma fazenda do ministro no interior maranhense. A defesa de Juscelino disse em nota que todos os voos foram feitos em prol da campanha eleitoral, bem como todas as pessoas que constam nos relatórios prestaram serviços diretamente à campanha. Após questionamentos da Justiça, os advogados disseram que corrigiram algumas informações e que o documento protocolado na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, já não apresenta mais erros na prestação de contas. Indicado pelo Centrão ao cargo de ministro, Juscelino Filho foi alvo de outra denúncia ontem. O Estadão revelou que ele direcionou R$ 5 milhões do orçamento secreto para a construção de uma estrada que corta fazendas da família, onde ele tem uma pista de pouso e um heliponto. O ministro admitiu o uso dos recursos nas obras. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um despacho retirando 18 indicações feitas pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro para cargos em embaixadas, agências nacionais, autoridades nacionais e outros. Para assumir os cargos, os indicados precisariam da aprovação do Senado Federal. A maior parte das indicações vetadas por Lula foram enviadas por Bolsonaro nos seus últimos meses de mandato. Entre as indicações retiradas pelo petista estão a de Hélio Ferraz de Oliveira para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema e a de Daniel de Macedo para recondução ao cargo de defensor público geral federal.
O ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a revogação de prisão do ex-comandante da PM do Distrito Federal. E para falar sobre este assunto, vamos direto para Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal, deu esse prazo, então, para a Procuradoria se manifestar. O coronel Fábio Augusto, ex-comandante da PM, ele está preso desde o dia 10, depois daqueles ataques golpistas aqui aos prédios dos poderes. Mas a defesa dele pede para que essa prisão seja relaxada, que ele possa ser liberado, justamente argumentando que ele não planejou a operação aqui para conter esses atos, ele não estava no planejamento, e dizendo também que ele atuou diretamente e pessoalmente para tentar conter os estragos, inclusive atuou aqui no Supremo Tribunal Federal, tem até imagens dele ferido no dia desses ataques. Então esta é a linha da defesa do coronel Fábio Augusto, e agora aguardar esta manifestação de praxe que deve acontecer por parte da Procuradoria-Geral da República. E termina hoje aqui em Brasília a intervenção federal na segurança pública que foi decretada logo após os atos golpistas. A partir de amanhã, portanto, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal volta às mãos do governo do Distrito Federal. Sai Ricardo Capelli, interventor na segurança pública, que vai continuar sendo o secretário executivo, portanto, o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e assume o posto Sandro Avelar, que é policial federal e já foi secretário de Segurança Pública no passado, agora volta ao posto. As atenções voltadas tanto para a posse dos deputados e senadores quanto para a abertura do ano judiciário, mas Sandro Avelar já está se inteirando há alguns dias da situação, o esquema de segurança reforçado, portanto essa transição, o nome de Sandro Avelar inclusive tem o aval do Palácio do Planalto, uma transição que está acontecendo com bastante tranquilidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. O Brasil manteve uma colocação ruim no ranking mundial da corrupção divulgado pela Transparência Internacional. Pelo terceiro ano consecutivo, o país marcou 38 pontos de uma escala em que 0 significa altamente corrupto e 100 significa muito íntegro. O resultado coloca o Brasil em 94º lugar no ranking entre 180 países. O índice de percepção da corrupção mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público. Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia são os países que mais pontuaram. Já Somália, Síria e o Sudão do Sul ocupam as últimas posições do ranking. Etiópia, Argentina, Tanzânia, Marrocos obtiveram a mesma nota que o Brasil. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em ligeira queda, cotado a R$ 5,07. A moeda norte-americana terminou o mês de janeiro com baixa de 3,85%. Já o Ibovespa, da Bolsa de Valores B3, subiu 1,03% aos 113.430 pontos. O resultado de hoje vem após 3 pregões seguidos de queda. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. 2022 fechou com a geração de 2.037.000 empregos com carteira assinada, segundo os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Houve uma queda de 26,6% em relação aos postos gerados em 2021, ano de retomada após o início da pandemia. Em dezembro, as demissões superaram as contratações em mais de 431.000 vagas formais, movimento que costuma acontecer mesmo no final do ano. Além disso, se notou nos meses anteriores desaceleração na geração de vagas, assim como aconteceu com a PNAD do IBGE, que inclui também os informais e por conta própria. Mas o ano passado terminou com um saldo de 42.710.000 empregos com carteira assinada, ante os 40.670.000 de 2021. Serviços, liderando com ampla vantagem as contratações, responderam por mais de 1.176.000 novas vagas. O salário médio de admissão em dezembro foi de R$ 1.915,16, com acréscimo de R$ 17,86 na comparação com dezembro do ano anterior. Neste ano ainda se conta com a continuidade da recuperação do emprego, do mercado de trabalho, mas a consistência, a condição vai depender muito do ritmo de atividade da economia, que tende a ser mais fraco.
em boa parte pela manutenção de juros elevados. O mercado conta com uma expansão de 0,80% do PIB. O FMI anunciou hoje a projeção de 1,2%. Nos dois casos, bem abaixo do ano passado. Porém, projetos nas várias áreas de infraestrutura, inclusive nos estados, e ações prometidas pelo governo federal para diminuir a desigualdade social e desemprego podem garantir algum fôlego adicional, além da possível receita maior das atividades relacionadas às commodities, caso se confirme o avanço mais forte da economia chinesa. Luciana. O ministro da Defesa afirmou hoje que vai na próxima semana a Roraima com os comandantes das Forças Armadas para auxiliar na força-tarefa montada pelo governo diante da crise sanitária e de saúde pública dos Yanomamis. Segundo José Múcio Monteiro, a presença do garimpo ilegal é muito forte e será debelada na região. E cada força terá um papel específico para desempenhar na terra indígena. O Exército ficará responsável por realizar o trabalho de campo para a identificação de criminosos. A Marinha vai prestar apoio com barcos, com a vigilância nos rios. A aeronáutica, além de enviar doações para os Yanomamis, vai monitorar o espaço aéreo. De acordo com o ministro, qualquer voo suspeito será obrigado a desviar a rota e pousar numa pista para ser identificado. E diante da tragédia humanitária vivida pelos Yanomamis, coletivos e instituições coordenam ações de ajuda e conscientização da questão indígena. Em São Paulo, há postos de arrecadação para doações. Já a arte denuncia e colore os muros como forma de protesto. Com o objetivo de chamar a atenção para a violência contra os povos originários e a preservação da Amazônia, o artista e ativista mundano espalhou 30 lambe-lambes em vários pontos da capital paulista. 25 artistas de São Paulo pegaram um lambe-lambe como esse e pintaram em seus bairros, levando essa mensagem para mais territórios. Os cartazes colados no espaço público reproduzem a imagem do indígena Ari Uru Euauau, morto em abril de 2020 em Rondônia. Toda essa provocação, essa arte, esse artivismo vem da história do Ari, né? Ari Uru Euauau, que é um indígena, professor, né, defensor da floresta, do seu território lá em Rondônia, que foi assassinado aí em 2020 e que é desse país, que é o país, né, que mais letal para defensores do meio ambiente. Então a vontade de homenagear o Ari aqui num centro urbano como São Paulo. A imagem original, de 618 metros quadrados, foi pintada na lateral de um prédio na rua Quintino Bocaiúva, a poucos metros da Catedral da Sé, centro de São Paulo. Ponto que hoje abriga o Marco Zero da cidade. O local foi escolhido por ser originalmente território indígena e o mural, feito com terra retirada no Marco Zero e misturada a cinzas de queimadas da Amazônia coletadas por Mundano. Muito simbólico, né? Pintar com a própria terra indígena, um indígena gigante que hoje ocupa o centro de São Paulo, para a gente sempre relembrar dos povos originários que viviam aqui e vivem, como no Jaraguá e em outras regiões ainda. Eu consegui fazer essa que a gente chama de geotinta. Então todo o corpo e os contornos, cabelo, tudo ali é tudo pintado com esses pigmentos naturais, né? Que foi um jeito de chamar a atenção e de redemarcar este território. A situação dos Yanomamis também provocou um movimento de solidariedade em São Paulo. Até agora já foram arrecadadas mais de 200 toneladas de alimentos pela CUFA, a Central Única das Favelas, que mobilizou voluntários para montar as cestas e enviar as doações para Roraima. Nós estamos falando de fome, falamos de 570 crianças que já estão mortas e várias crianças ainda sofrendo com a desnutrição e com a fome. Então a CUFA lançou uma campanha para arrecadar 300 toneladas assim que soubemos do ocorrido. Para o povo Yanomami, o tempo agora é fator determinante. Por isso a CUFA começou a pedir também doações em dinheiro. Assim, consegue comprar os alimentos em Boa Vista e enviar para quem precisa de forma mais rápida. Se quiser doar, é só procurar as redes CUFA no www.cufa.org.br, mas também nas doações de Pix, que é doações@cufa.org.br.
cufa.org.br e deixar um aviso que a CUFA ela não liga para as pessoas para pedir doações. A gente quer construir um polo, 2 polos de saúde e nossa meta é 3 milhões de reais que serão arrecadados via Pix. Porque a grande dificuldade é chegar nesses territórios. Nós estamos falando de 7 dias de transporte terrestre até chegar a Boa Vista e mais 4 dias de barco para chegar até esses territórios. Então a gente precisa fazer com que esses alimentos cheguem o mais rápido possível. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou nesta terça-feira um projeto de lei que autoriza a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis no estado. O repórter Fernando Oda está no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e tem todas as informações. Boa noite para você, Fernando. Fernanda, Luciana, boa noite para vocês e para todos. Olha, inicialmente aqui no Palácio dos Bandeirantes houve uma solenidade com a presença do deputado estadual Caio França, do PSB, ele que é autor desse projeto de lei que a gente lembra foi aprovado em dezembro do ano passado na Alesp. Então, depois dessa solenidade, teve a assinatura do governador Tarcísio de Freitas e depois ele deu uma coletiva de imprensa. Ele foi questionado se a sanção a esse projeto seria um afastamento ao chamado bolsonarismo raiz e ele garantiu que não tem nada a ver com ser conservador, não tem nada a ver com pauta ideológica, mas que é uma questão de saúde pública. E a gente sabe que muitas condições atualmente elas são de fato tratadas com medicamentos à base de cannabis, né, as mais famosas Alzheimer, Parkinson, epilepsia, né, e atualmente a Anvisa ela já deu autorização a esses medicamentos, mas somente as pessoas podem ter acesso pelo sistema público com autorização judicial. E se você quiser ter acesso no sistema privado, eles custam em média R$ 1.500, então muita gente não consegue pagar por esses medicamentos. Então a partir agora dessa sanção, a Secretaria de Saúde vai montar uma força-tarefa aí com técnicos e também com médicos, entidades da sociedade civil que são ligadas à pauta para estabelecer as diretrizes desse projeto para ele de fato ser implementado aqui no estado. É com vocês no estúdio. Obrigada, Fernando. E veja a seguir, Papa compara campos de refugiados a campos de concentração em início de visita à África. E tem também alerta da Defesa Civil para chuva forte aqui em São Paulo. Os detalhes na previsão do tempo. A gente volta já. Sabia que, diferente do Brasil, o Ano Novo Chinês começa mais tarde? Desta vez é o Ano do Coelho. A gente explica o que isso quer dizer nesta quarta. Ai, eu fiquei com vontade de comida chinesa agora. Então você vai gostar da nossa culinária, Leão. Frango crocante com molho oriental. Que delícia! Para completar, olha, eu trago as quentinhas dos famosos pra gente bater aquele papo. Perfeito! E você não fique de fora. O Revista da Cidade é nesta quarta, 11 da manhã. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse ir além em sua carreira profissional. Faça Casper. Inscrições abertas. Não pisca. Ai, ai, ai. Adoro. Ai, meu Deus. Sabe só. Maravilhoso. Beijo. Olha. Delícia. Jogar a bateria do celular no lixo não é a melhor maneira de se livrar dela. Esse produto contamina o solo e a água, trazendo grandes problemas para a população. Entregue a bateria usada na loja da sua operadora ou nas lojas oficiais das fabricantes dos celulares. Gazeta. Atitude por perto, tudo certo.
quem ama futebol, 90 minutos não são suficientes. De segunda a sexta, você tem mais 60 minutos para curtir sua paixão. Isso é muito importante. É um show inacreditável. Espetacular. E eu tô sentindo que o programa promete. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Agronegócio. A safra paulista de grãos 2022-2023 deve ter alta de 2,5% em relação ao ciclo anterior. Segundo o Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a estimativa é de 10.300.000 toneladas de grãos. A soja continua sendo o principal destaque. A Ucrânia anunciou que vai receber mais de 120 tanques das forças aliadas do Ocidente. A remessa é a esperança de Kiev para conter o avanço dos russos no leste do país. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, são esperados de 120 a 140 blindados modernos. Mesmo assim, ele diz que o país vai continuar trabalhando para que as contribuições aumentem. Ainda não há data para a entrega dos tanques. O presidente americano Joe Biden vai discutir com o ucraniano Volodymyr Zelensky o envio de mais armas avançadas. A declaração veio um dia após Biden negar ser a favor do envio de caças F-16. E a França afirmou hoje que vai oferecer a Kiev 12 caminhões equipados com artilharia do tipo Caesar. Enquanto isso, a Rússia continua seus bombardeios e avança pelo leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo reivindicou a captura de uma vila ao norte de Bakhmut e declarou o avanço das tropas sobre a cidade de Vuhledar, importante caminho para o abastecimento das tropas russas na região. A Ucrânia nega. O Papa Francisco comparou os campos de refugiados na África aos campos de concentração em sua viagem ao continente, a 40ª de seu pontificado. Ao sobrevoar o deserto do Saara, o pontífice pediu uma oração aos jornalistas presentes na aeronave e chamou o mar Mediterrâneo de cemitério ao falar do caminho percorrido por aqueles que querem fugir do continente para ter uma vida melhor. Ele chamou os campos de refugiados africanos de campos de concentração, em referência ao sofrimento, à escravidão e torturas sofridas nesses lugares. O Papa Francisco chegou hoje de manhã à República Democrática do Congo e seguirá depois para o Sudão do Sul. No Congo, onde ficará por 4 dias, lamentou não poder visitar algumas cidades por causa da violência local. A viagem à África estava prevista para julho do ano passado, mas foi adiada por causa das dores de Francisco no joelho, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas. Na pauta da visita, o Papa deve abordar os confrontos armados e a exploração de recursos naturais em detrimento à pobreza da população africana. E também o avanço do radicalismo, como o do grupo Estado Islâmico. O artista de rua mais famoso do mundo finalmente poderá ser visto aqui no Brasil. Com instalações inéditas, as obras de Banksy chegam ao público de São Paulo a partir de amanhã e prometem provocar e divertir os admiradores. Banksy é como ele é conhecido, mas conhecido mesmo ele não é. Ninguém sabe quem é a pessoa por trás das obras mundialmente famosas. Arte de rua que desafia guerras, escombros, políticos, a crise climática e, por que não, o mercado. E esse mundo de Banksy está agora aqui em São Paulo. São mais de 150 obras, todas certificadas. Esse aqui, ó, é o jeito Banksy de fazer arte. O artista britânico gosta de provocação. E esse é só o começo. É dele o feito cinematográfico de picotar metade de uma obra emoldurada por controle remoto, depois de ser vendida em um leilão pela quantia de 1 milhão de libras, cerca de 6,5 milhões de reais. E depois do feito, a obra ficou 18 vezes mais valiosa. A Menina e o Balão foi descoberta nos muros de Londres em 2002, quando o artista de Bristol, cidade inglesa, já era bem conhecido. Essa é das obras mais famosas de Banksy.
Apesar da inocência retratada, o anseio por um mundo melhor está no centro de tudo que ele faz. Outro clássico dele é o Lança-Flores, que em São Paulo ganhou versão ampliada. Com humor, ele fala sempre sobre as ironias do mundo, do capitalismo, das guerras, dos políticos, como o famoso desenho Rainha Macaca, que satirizava a monarquia britânica. O mundo tem vivido momentos polarizados, momentos difíceis, guerras, brigas, política. E o Banksy retrata em sua obra exatamente isso tudo, de forma irônica, né, de forma inesperada, de forma surpreendente. Então, Banksy é um artista que é necessário ver. Uma das curiosidades da obra do Banksy são os ratos, muito presentes principalmente nos grafites. Isso porque, segundo o artista, eles representam as pessoas que são pequenas na sociedade, não amadas, indesejadas. Segundo ele, mesmo com o esforço das autoridades, os ratos sobrevivem, vencem e prosperam. E é por isso que aqui, ó, é bom ficar ligado, porque sempre tem um rato em algum cantinho da exposição. Para não ser pego pela polícia, Banksy adotou a técnica do estêncil, em que leva um molde previamente elaborado e no local da intervenção pinta em menos de 1 minuto. Ele já entrou em zoológicos, em museus e mudou o cenário. E no Brasil? Eu acho que no momento que a gente está vivendo no Brasil, pode bem provavelmente fazer ele entrar no avião e a gente achar um ratinho aí no canto de um muro. Em uma frase icônica, Banksy diz que a arte é para confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. A vida se encarregou da ironia. Banksy cria uma ligação imediata com o público que o tornou popular. Mas justamente o defensor dos oprimidos, do crítico ao capitalismo e do mercado de arte, viu suas obras valerem milhões. Passou então a fazer doações. E um dos últimos contemplados foram instituições que ajudam os ucranianos. Essa exposição já passou por 20 países, mas é a primeira vez que há uma reprodução das intervenções de Banksy na Ucrânia, durante a guerra e em meio aos escombros. Só que apesar de muita provocação, de muita tristeza, o que se tem sempre ao final da mensagem de Banksy é essa, ó. Tem sempre esperança. Tá aí imperdível a partir de amanhã, né, Lu? Bom, e aqui em São Paulo tem tendência de chuva forte nos próximos dias. Então, vamos para os detalhes da previsão do tempo com o Felipe Vidal, que já está aqui. Boa noite, Fê. Muita umidade até o final da semana? Muita, Lu. De tarde, a Zona Sul ficou em estado de atenção para alagamentos e, nesse momento, são as zonas leste e sudeste com possibilidade de transtornos. A chance de temporais até sexta. Boa noite para vocês e também para você que assiste o JG. Hoje, a Defesa Civil emitiu um alerta para chuva forte em todo o estado. O acumulado pode chegar aos 150 milímetros nas regiões do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e aqui em Itapeva. Já na região metropolitana, são esperados até 100 milímetros. Esses temporais, como de costume, devem acontecer entre a tarde e começo da noite, exata situação agora na Paulista. O verão, a gente sabe, é uma época de chuvas e é preciso estar sempre atento. Se perceber rachaduras em paredes ou muros, postes e árvores inclinados, abandone o local e acione a Defesa Civil do município. O número é 199. Se possível, evite regiões que podem alagar e não atravesse enchentes e correntezas. A força da água pode arrastar pessoas e também objetos. Nessa semana, a circulação de ventos, junto da passagem de uma frente fria no oceano, é que aumentam o volume de precipitação em São Paulo. Na capital, são esperados 20 milímetros para quarta e também na quinta. Sexta, 10 milímetros. O primeiro dia de fevereiro terá máxima de 28 graus e mínima de 20. Na sexta, termômetros marcando 29 graus. No sábado, deve chegar nos 30. E pelo restante do país também esse calorão, Felipe? Exatamente, Fê. No sul, inclusive, as máximas estão na mesma faixa das temperaturas do norte, olha só.
Se a gente fala bastante nos temporais, tem região com estiagem. Em Porto Alegre, a precipitação ficou abaixo da média em janeiro. Os 52 milímetros não chegaram nem na metade do esperado. Na contramão, Minas Gerais foi um dos estados com mais chuva. Na capital, Belo Horizonte, foram 24 dias de chuvas intensas, quase 40% a mais do comum, chegando, cadê Minas aqui, ó, Belo Horizonte, 460,8 milímetros. E teve cidade com mais de 600. Em Carmópolis de Minas, por exemplo, foram 640 milímetros. É muita chuva. A quarta-feira tem pancadas em quase todo o Brasil, bastante atenção entre norte e nordeste, nuvens carregadas também no Mato Grosso do Sul e Paraná. Tempo firme lá em Roraima, Rio Grande do Norte, Bahia, até aqui o norte de Minas, também em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia do calor, 33 graus em Palmas amanhã, mesma máxima para Porto Alegre. Não tem ventilador que segure esse calorão. Amanhã eu volto então com mais atualizações. Boa noite, gente. Bastante calor. Até amanhã, Felipe. Boa noite, Felipe. Obrigada. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Eduardo Girão, senador pelo Podemos do Ceará e candidato à presidência do Senado. Em pauta, a retomada dos trabalhos no Congresso e as eleições da Câmara e do Senado. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Muita gente se incomoda com a gordura localizada na região do abdômen. Mas, para além da questão estética, sua barriga pode dizer muito sobre a saúde do seu corpo. Entenda mais nesta quarta. Você também confere uma novidade no tratamento para marcas de acne que promete reduzir as cicatrizes. E quem disse que chocolate é proibido numa dieta fitness? Vem aprender a fazer torta de chocolate funcional perfeita para quem treina. No Você Bonita desta quarta, 12:30. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão da dengue, do Zika vírus e da chikungunya. A melhor forma de evitar a contaminação é eliminando os focos do mosquito. Por isso, evite o acúmulo de lixos e entulhos. Retire a água da bandeja externa da geladeira periodicamente. Coloque areia nos cacos de vidro dos muros para evitar que eles acumulem água. Piscinas devem ser tratadas semanalmente com cloro. Caso elas não tenham uso, mantenha-as vazias e cobertas. Todos no combate. Uma campanha da TV Gazeta. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Finalmente chegou fevereiro. Que tal aproveitar o começo do mês para botar ordem nas contas de casa? Nesta quarta, a gente traz dicas de educação financeira. Tem também, claro, nossas receitas. Venha conferir o passo a passo de um flan de abacate com hortelã e de uma torta de carne de sol, que é uma delícia. Silvio Rezende ajuda uma sortuda a renovar o visual e começar o mês de cara nova com uma transformação imperdível. Mulheres é nesta quarta, 14h.
É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a retomada dos trabalhos no Congresso, as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Converso com Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará, candidato à presidência do Senado. Senador, boa noite. Muitíssimo boa noite, Denise Campos de Toledo. Mais uma vez aqui com vocês na Gazeta. Estamos aqui à disposição diretamente de Brasília, do Senado Federal. Bom, e senador, vamos falar da disputa. O senhor está disputando também a presidência do Senado e entrou numa briga acirrada aí, que está entre Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo governo Lula, não é? E também Rogério Marinho, que é do PL, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Ontem houve um jantar do PL, né, em que o ex-presidente Bolsonaro ligou para Rogério Marinho, dando apoio. Michele Bolsonaro também participou, Braga Neto. Como é que o senhor vê essa disputa e quais seriam os problemas que o senhor vê nessas duas candidaturas? Olha, Denise, basta de terceiro turno, né? A gente não aguenta mais polarização, mais um round aí entre Lula e Bolsonaro, né? Porque está muito claro, Pacheco é carimbado de Lula, recebeu Lula essa semana, até algumas matérias também da imprensa dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal estão ligando para senadores pedindo voto para o Pacheco, ou seja, a que ponto nós chegamos. E pelo outro lado, o Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro, senador eleito, que está sendo apoiado pelo ex-presidente da República. Então, eu acredito que o Senado é maior do que tudo isso. O Senado não tem que ficar com personalismo, né, no meio desse fogo cruzado. O Senado é uma casa de sabedoria centenária, uma casa que precisa ter independência para que não se deixe permitir ser puxadinho de outros poderes da República, né? Então, a imagem, eu tive inclusive em São Paulo na semana passada, fui no mercado municipal e é impressionante como as pessoas estão incomodadas. A imagem do Senado está muito desgastada perante a população e a minha candidatura representa aí, acredito, que um sopro de esperança para que o Senado ele possa ser o equilíbrio da República nesse momento onde existe uma caçada à liberdade de expressão, inclusive jornalistas, colegas seus, que estão aí com contas sociais banidas, contas bancárias bloqueadas e até passaporte retido. Então, isso é muito perigoso para a democracia e a nossa candidatura visa o equilíbrio. Agora, senador, o senhor fala em pacificação. Agora, o senhor, em várias ocasiões, defendeu investigações contra ações dos ministros do Supremo. Então, a sua eventual vitória também levaria a um confronto institucional com o Supremo Tribunal Federal, que é algo que Rogério Marinho, de certa forma, também coloca, não é? Porque ele fala em defender os parlamentares. Agora, o senhor citou alguns casos e é preciso a gente separar o que é liberdade de imprensa, o que é liberdade e imunidade dos parlamentares do que é incitação ao crime. E essa é uma discussão que está muito colocada hoje no Brasil, principalmente depois dos atos do dia 8 de janeiro, não é? Claro, os atos do dia 8 de janeiro têm que ser repudiados, tem que se buscar responsáveis por ação ou omissão, sejam de direita, sejam de esquerda ou de eventuais infiltrados, ou até do governo, que já tinha assumido o governo Lula e que informações da ABIN, que foram publicizadas por vários veículos de comunicação, mostram que dias antes o governo sabia que o objetivo dos atos era a destruição das instituições aqui na Praça dos Três Poderes. Por que o governo não agiu, né? Inclusive, eu acionei a PGR nesse sentido, buscando respostas. Agora, a gente não pode, em nome de uma democracia, achar que podemos desrespeitar a nossa Constituição, Denise. A nossa Constituição é clara, o devido processo legal precisa ser respeitado. E nesses casos que eu estou colocando aqui, de jornalistas, de parlamentares, de artistas, de religiosos, é uma caçada implacável apenas de um lado, que são os conservadores. E isso a gente precisa denunciar enquanto tem voz. Porque se o Senado não se levanta, daqui a pouco... o que adianta a gente estar aqui cumprindo o nosso dever? Porque o Senado
e aí não sou apenas eu, são 80 senadores mais, precisa cumprir o seu dever constitucional. Não é absolutamente um confronto entre poderes. Me permita discordar, né? É o que está na Constituição. A nossa prerrogativa aqui é de investigar eventuais abusos de ministros do Supremo. A gente sabe que a maioria senador, são cumpridores dos seus deveres, mas alguns, né, por desrespeito à Constituição, talvez tenham extrapolados, e o Senado precisa se dar o respeito para defender o cidadão. Olha, se parlamentar está medindo palavras para falar, tu imagina o cidadão comum aí em São Paulo e no resto do Brasil. Agora, senador, essas proibições que ocorreram não foram apenas em relação à liberdade de expressão. Nós tivemos fake news, inclusive em relação à vacinação, desde a época da pandemia. Se não fosse uma atuação firme nesse sentido, se espalharia mentiras para a população, comprometendo inclusive o controle da doença. E agora nós tivemos discussões em relação à segurança das urnas, à segurança do sistema eleitoral brasileiro, o resultado das eleições e depois o estímulo a invasões dos poderes, inclusive invasão no Congresso. Então, diz respeito ao Congresso, diz respeito ao Judiciário, diz respeito ao governo federal, ou seja, as instituições brasileiras. Agora, o senhor está sofrendo pressão de vários lados aí para que desista da sua candidatura. E hoje nós tivemos agora o recém-eleito senador Sérgio Moro, que mesmo enfrentando um processo do PL, declarou apoio a Rogério Marinho, porque ele quer fazer uma frente, ele defende uma frente contra o governo Lula. Não é? Como é que o senhor vê a posição de Sérgio Moro especificamente? PSDB também declarou essa votação em Rogério Marinho. Olha, não cabe a mim julgar a posição dos senadores, cada um vota como quiser. Eu sou um defensor do voto aberto, da transparência total, que a sociedade saiba em quem a gente está se posicionando nesse momento de decisão, Denise, que vai repercutir na geração dos nossos filhos e netos. São por gerações. Então, eu acredito muito que amanhã nós vamos colocar nossas propostas, né, de forma como o fim do foro privilegiado, a questão da prisão em segunda instância, o corte no privilégio de próprios senadores, que eu defendo, que a gente tenha aqui uma economia nesses 5 bilhões de reais gastos do contribuinte. Por exemplo, não sei se você sabe, senador tem direito a carro com motorista aqui em Brasília, tem direito a plano de saúde vitalício, né? Tem direito a auxílios, mudança, uma série de coisas. E na Câmara foi duplicado o auxílio moradia, aumentou também a verba para combustível, para passagem aérea. Então é o Congresso de modo geral, e aí entra naquela questão que o senhor falou de perda de credibilidade, não é? Isso, a gente precisa dar o exemplo tem que vir de cima, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a democratização aqui do Senado, né? Não é o clube dos amigos do rei que vai poder colocar projetos para votar no plenário. Na minha gestão, né, se assim os colegas quiserem, eu vou colocar, me comprometi com eles, um projeto de cada senador para votar no plenário. Isso, inclusive, era uma proposta antiga do senador Regufe, que já inclusive disputou essa presidência em 2019. Então, o objetivo da gente, independente se seja PT, se esteja PL, PSDB, é que o senador que se comprometeu na campanha com o seu eleitorado de cumprir certas propostas, certas ideias, que ele possa ter o direito de colocar no plenário para votar. Não quer dizer que vai ser aprovado, ele vai ter que convencer os demais pares. Então, eu gostaria de fazer sempre com base no diálogo. Quem me conhece sabe. Diálogo, equilíbrio, mas também firmeza na defesa da democracia e da liberdade de expressão. É isso, ouvimos o senador Eduardo Girão, senador pelo Podemos do Ceará e candidato à presidência do Senado. Senador, mais uma vez, obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Parabéns pelo trabalho independente, que o nosso povo, que está triste hoje, está cabisbaixo, está com medo de se expressar, que volte a ter a alegria, que é a tradição do brasileiro. Muita paz. Obrigada, senador. Com vocês. E uma última notícia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que em até 5 dias a Polícia Federal tome o depoimento do presidente do PL. Valdemar da Costa Neto deu declarações recentes sobre uma suposta destruição de propostas de teor golpista. Em entrevista ao jornal O Globo, Valdemar afirmou que integrantes e interlocutores do governo Jair Bolsonaro
tinham em suas casas propostas similares à minuta do golpe, encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo o ministro, as declarações de Valdemar devem ser esclarecidas no contexto mais amplo dessa investigação, notadamente no que diz respeito à adesão por terceiras pessoas de eventual intenção golpista. Bem, o Jornal da Gazeta fica por aqui. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para vocês e até lá. Até amanhã.